Olá pessoal, vamos então para mais uma videoaula aqui da oficina de teatro das Oficinas Culturais de Caraguatatuba pela Fundac. Esse ano de 2021 a gente segue ainda de forma virtual por conta da pandemia. Bom, a videoaula de hoje a gente dá sequência ao trabalho que eu venho propondo nas outras videoaulas que vocês podem acompanhar aqui pelo canal no YouTube, do YouTube das Oficinas Culturais de Caraguatatuba 2021, que é esse trabalho de sensibilização, aquecimento, preparação, treinamento para o trabalho de voz, né, do ator, focando sempre em exercícios que possibilitam o desenvolvimento de capacidades e potencialidades para o trabalho interpretativo, não só no teatro, mas também em outros ambientes de atuação, como cinema, TV, enfim. E dando sequência, bom, a gente começou lá atrás fazendo primeiro aqueles exercícios, né, um treinamento para relaxar, rodar ombro, rodar pescoço, né, no sentido tanto de relaxar a musculatura quanto de aquecer. Né? Então a gente fez essa parte mais mecânica, fizemos a parte de massagem no rosto, exercícios de articulação para deixar essa parte muscular mais apta, mais treinada, e como um treinamento, inclusive eu volto a enfatizar, que seria importante que fossem feitos esses exercícios, essa sequência toda, que dura mais ou menos uns 20 minutos, todos os dias, ou o máximo de dias possível, porque com a frequência é que a musculatura vai sendo trabalhada, vai ganhando, né, tônus, a memória, né, corporal vai se estabelecendo e com o tempo a gente começa a fazer com muito mais facilidade e agilidade, que é a ideia desse tipo de treinamento. Voltando, então fizemos toda essa parte, aí começamos então fizemos um pouco de respiração, que é fundamental, e aí começamos a colocar os sons, né, trabalhando as vogais, depois no outro vídeo a gente trabalhou também as consoantes, e aí já casando, né, depois de ter feito o aquecimento, porque é importante aquecer a voz antes de usá-la, né, isso em qualquer contexto de uso da voz. Lembrando sempre que esse aparelho é um aparelho muscular e, portanto, é importante aquecer antes de começar a trabalhar para não causar nenhum tipo de fissura, por exemplo, nas pregas vocais ou qualquer outro tipo de tensão desnecessária que pode machucar, né, alguma musculatura desse aparelho. Depois a gente fez então o casamento, né, da emissão com a articulação, naquele exercício do Black Sea. Enfim, e agora o que eu vou propor para vocês é uma atividade que seria uma sequência depois de feito todo esse primeiro momento, né, de relaxamento, aquecimento, treinamento. Aí a gente vem então para esse outro momento que é a gente começa a brincar um pouco mais, a entrar já no jogo e a brincar também um pouco mais, não só com a sensibilidade, mas com a criatividade. E aí o que eu proponho é trabalhar com trava-línguas. Inclusive, pela internet, eu vou colocar aqui para vocês, né, o site que eu achei aqui na internet, que é do todamateria.com.br e que tem uma matéria da professora Márcia Fernandes, que por um acaso é lá da minha terra de Santos, formada lá pela minha terra de Santos, que chama Trava-línguas a matéria, né, e ela dá uma introdução do que é o trava-línguas que eu achei interessante, está bem compacto, que ela diz que trava-línguas são um tipo de parlenda, jogo de palavras que faz parte da literatura popular. O trava-língua é uma frase difícil de recitar em decorrência da semelhança sonora das suas sílabas. Isso é muito legal de perceber, né? Porque a questão é justamente a dificuldade. Ela coloca, ela lista 90 trava-línguas que ela considera bem difíceis. E aí, obviamente, vocês podem escolher trabalhar um ou outro, né? Um num dia, outro no outro, mas depois retomar, porque o trava-língua, né, tem essa brincadeira. Como é difícil, ele ajuda a gente a desenvolver ainda mais
a nossa articulação, trabalha também o raciocínio, né, a agilidade de raciocínio, porque a gente precisa começar a casar, né, o entendimento da frase e a fala dela com mais agilidade, então dá para trabalhar bem, é uma grande brincadeira com essa coisa da articulação, que pra gente, pro nosso treinamento, que pretende deixar a nossa fala mais ágil, mais fluida e com mais possibilidades para quando eu precisar utilizá-la para dizer o texto que eu venha a interpretar, é muito bem-vindo. Então ela tem uma lista aqui com 90 trava-línguas, dá para se divertir. Por exemplo, esse é bastante conhecido. Num ninho de mafagafos, há 7 mafagafinhos. Quando a mafagafa gafa, gafam os 7 mafagafinhos. Né? E aí você vai aumentando a velocidade. Né? Então, num ninho de mafagafos, há 7 mafagafinhos. Quando a mafagafa gafa, gafam os 7 mafagafinhos. E aí você vai repetindo e cada vez que repete tenta aumentar mais a velocidade. No ninho de mafagafos, há 7 mafagafinhos. Quando a mafagafa gafa, gafam os 7 mafagafinhos. No ninho de mafagafos, há 7 mafagafinhos. Quando a mafagafa gafa, gafam os 7 mafagafinhos. Percebam que o truque é todo aquele exercício que a gente fez de abrir a boca, de relaxar, de tonificar a musculatura, tudo isso agora a gente vai usar. O Baxi, que a gente abria bem o maxilar, tudo. Uma das coisas fundamentais para uma boa articulação, uma boa pronúncia, é deixar esse maxilar aqui solto. Por quê? A gente tensiona muito essa musculatura no dia a dia. Tudo a gente faz aqui, a gente fica tenso, vem para cá. Então é importante a gente sempre trabalhar, relaxar. E quando a gente fala, mais importante do que a força que a gente costuma falar, a gente acha que velocidade é colocar força, e não é. A velocidade é muito pelo contrário, é não colocar a força, é relaxar e deixar bem soltinho e trabalhar a tonificação muscular da língua, dos lábios, de toda essa região que a gente vem trabalhando. Então, na hora de fazer esse exercício, né, conforme vocês vão acelerando, vocês vão perceber que quanto mais solto tiver, mais solta tiver essa parte, né, da nossa musculatura, mais ágil vocês conseguem falar. Tá? Mas é solto, mas não é mole. Essa é a questão. É um solto tonificado. Tá? Existe uma tensão. Não é uma tensão de deixar tenso e travado. Não, mas uma tonificação é melhor a palavra do que a tensão. Então, no ninho de mafagafos há 7 mafagafinhos. Quando a mafagafa gafa, gafam os 7 mafagafinhos. No ninho de mafagafos há 7 mafagafinhos. Quando a mafagafa gafa, gafam os 7 mafagafinhos. Percebe que eu tenho que aumentar a velocidade daqui, ó. Essa é a grande brincadeira. Então, eu vou propor que vocês entrem nesse site, peguem lá, tem várias, ó. Tem o Trazei 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes comerem. Olha, essa é bem difícil. Trazei 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes comerem. Trazei 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes comerem. E com o tempo, o trava-língua tem isso. Quando a gente memoriza o trava-língua, ele também começa a ficar mais fluido, obviamente. Então é importante a repetição. Tá? Tem vários. E aí depois que vocês brincarem bastante com essa parte mais técnica, digamos assim, mais física, prática, né? Esse jogo, essa brincadeira mesmo de agilidade da fala, como a gente está aqui utilizando o trava-línguas como uma ferramenta para o desenvolvimento, né, de um trabalho vocal direcionado à arte de interpretar, eu vou deixar aqui uma segunda proposta para se fazer a partir dos trava-línguas. Né? Então, primeiro utilizem ele, brinquem como um trava-língua, né? E ele é o trava-língua, inclusive, ele é essa parlenda, né, que traz as palavras, que faz parte da literatura popular e popular no mundo inteiro. Existem esse jogo, essa brincadeira com as palavras em várias partes do mundo. Não é uma coisa só nossa. E a minha proposta é: brinquem, divirtam-se com os trava-línguas, e aí depois que vocês já tiverem trabalhado brincando bastante com isso, tem um segundo momento que eu acho que vocês podem aproveitar esses trava-línguas como uma proposta de exercício, que é o seguinte: quando a gente fala alguma coisa,
né, tem sempre o que a gente chama de subtexto por trás. Então, no caso, os sons, a fala, ela vem contaminada com o que eu estou pensando ou estou sentindo. Né? E isso muda a forma como eu falo. E quando eu falo muda a forma, às vezes muda o ritmo. Né? Então, por exemplo, eu te amo. Se eu estou sentindo alguma coisa, ou não, eu te amo. Depende da intenção que eu quero dar para aquela fala. Mas percebe como muda o ritmo, muda o tom. Às vezes eu posso falar mais grave, eu te amo. Eu te amo. Isso dá um sentido, dá um entendimento. Né? E isso, essa parte concreta, digamos assim, do trabalho, do resultado da emissão da voz, né, que a gente consegue perceber concretamente no sentido de ouvir e perceber as diferenças, essa construção vem a partir do que eu penso, do que eu sinto, né, do sentido, da intenção que está por trás. Mas, quanto mais, como a gente está falando de exercício, de treinamento, é importante a gente brincar com várias possibilidades para que o meu material esteja apto para qualquer intenção que eu queira emitir e também para que eu possa construir o inverso. Né? Às vezes, brincando com só de mudar o concreto da emissão, às vezes eu descubro possibilidades de intenção que estão presentes naquele texto. Né? Não no caso desses trava-línguas que a gente está brincando com eles, a gente está usando eles como um exercício, né? Vai usá-los como um exercício para descobrir possibilidades de emissão dos sons. Então, por exemplo, no ninho de mafagafos, há 7 mafagafinhos. Quando a mafagafa gafa, gafam os 7 mafagafinhos. Aí eu posso brincar, vou falar tudo no grave. No ninho de mafagafos, há 7 mafagafinhos. Quando a mafagafa gafa, gafam os 7 mafagafinhos. E aí eu percebo o que isso... Né, eu faço essa percepção. O que falar assim com o texto todo no grave me sugere? O que parece que eu estou sentindo ou pensando? Ou se eu posso falar, no ninho de mafagafos, ó, 7 mafagafinhos, quando a mafagafa gafa, gafa os 7 mafagafinhos. E aí a gente já começa a perceber que não só a intenção, mas a gente pode a partir daí também começar a olhar, mas quem que falaria assim? Que tipo de personagem falaria assim? Em que situação? Então a minha proposta é que vocês brinquem, se divirtam com os trava-línguas como eles, com o jogo que eles mesmos propõem, e com esse segundo jogo, que é de brincar com as possibilidades que nós viemos descobrindo durante o treinamento, que é de ritmo, de tons, né? Falando grave, falando agudo, mistura tudo, dá mais tempo no ninho de mafagafos, a 7 mafagafinhos. E com isso, vocês se divirtam e descubram possibilidades para o trabalho de voz, tá bom? Eu vou ficando por aqui, que o vídeo já ficou até longo demais, e a gente se vê na nossa próxima videoaula. Até mais!